stars in the sky don't mean nothing to you. They're a mirror. I don't wanna talk about it, how you broke my heart. If I stay here just a little bit longer, if I stay, you wanna listen to my heart. Oh, my heart. If I stand all alone, will the shadow hide the color of my heart? Blue for the tears, black for the nights, fears the stars in the sky don't mean nothing to you. They're a mirror. I don't wanna talk about it, how you broke my heart. If I stay here just a little bit longer, if I stay here, won't you listen to my heart? Oh, my heart. Se a gente ficar aqui, aí o Yuri vai diminuindo a música e eu vou ficando de coração apertado. Boa noite, galera. A gente tá fazendo a musiquinha no começo para trazer até uma intuição para o que a gente vai falar na noite de hoje, né? Nós vamos fazer a previsão para os signos para a semana, todos os signos, daqui a pouquinho. Mas eu sempre gosto de trazer uma reflexão, de trazer alguma coisa para a gente refletir. Eu preciso perguntar para o Yuri qual que é a lua. Eu esqueci de pegar a lua de hoje. Ele vai dar uma olhadinha lá para mim. E enquanto isso eu converso com vocês. A canção, na verdade, não é usar a canção como inspiração, mas é que tudo na vida tem uma mensagem e a gente está fazendo aquilo por alguma razão, né? Nada é sem sentido. A gente que às vezes faz coisas que têm sentido ficarem sem sentido. Mas, na verdade, tudo faz parte de um grande projeto. E você é o projeto de Deus para essa semana. Deus não te vê de forma em grupo. Hoje está na crescente e amanhã começamos a cheia. Gente, lua cheia, a lua da coroação. É a lua de você estar na sua melhor versão. Se você foi movimentando as coisas certas, ali na lua nova, na lua crescente, quando chega na cheia, não tem como você não estar se sentindo na sua melhor versão. O problema é quando a gente não faz, né? Tem que fazer a lição de casa. Você tem que se colocar de forma organizada na vida, porque aí a vida se organiza para trazer as coisas para você. Estava falando para vocês que Deus não vê a gente de forma coletiva. Ele vê a gente de forma individual. Nós somos uma única ilha para Ele. Não depende do que o outro fez, do que o outro deixou de fazer. Por isso que explicar para Ele é muito complicado. Claro que Ele entende, porque Ele nos conhece antes mesmo de estarmos no ventre das nossas mães, né? Somos centelha divina e tudo mais. Mas fica difícil a gente explicar que a gente agiu errado porque o outro provocou. Olha, eu gritei e falei um monte de coisa para esta pessoa, mas essa pessoa me tirou do sério. Você pode fazer isso, né? Mas você pode também não fazer. Se a gente for pensar que para Deus nós somos seres individuais, o que a outra pessoa fez para você contou mais sobre o relatório dela ou imprimiu ao seu relatório algum tipo de desculpa ou algum tipo de motivação. Contou muito mais para o relatório dela.
ela entra como a provocadora, você entra como a desequilibrada, ou como desequilibrado, entende? Então você pode sim, você pode ter uma reação emocional à altura do que o outro quer impor, mas não é inteligente. Se nós somos olhados por Deus de forma individual, veja bem, não existem aquelas famílias que falam, eu não tive bicicleta nova, então eu não vou comprar, meu filho que lute. Ninguém pagou a minha escola, então meu filho a minha faculdade, meu filho que trabalha para pagar a faculdade dele. Tem pessoas que elas espelham-se ali nas raízes, na verdade elas não se espelham, elas vão entregando a continuidade do fluxo. Elas vão permitindo que aquilo continue. E existem pessoas que dizem assim, eu sei quanto é difícil trabalhar e pagar a minha faculdade, porque foi isso que eu tive que fazer. Então, eu vou deixar que meu filho trabalhe e eu vou pagar a faculdade dele para que ele gaste o dinheirinho dele, sei lá, para comprar um empreendimento, um apartamentinho na planta, um carro, entende? Você foi lá e você quebrou o ciclo. E aí isso fala sobre as pessoas não serem quem desenha as suas atitudes. Eu sei que está fazendo sentido para você. Então, se Deus te olha de forma individual, Ele vai olhar para a tua generosidade diante da maldade de alguém, diante da mesquinharia de alguém. Ele vai olhar para você que não conta segredos de pessoas que contaram os seus segredos para todo mundo. Ele vai olhar você como uma pessoa que não traz contenda na casa de pessoas de contenda. Aquela casa é uma guerra, todo mundo se odeia. Eu vou lá, eu vou entrar no hall? Não, eu vou trazer paz. Ah, mas se eu trouxer paz, eu vou ser a xarope do rolê. Melhor, né? Você quer a aprovação de quem? Se você quer a aprovação do ser humano, então vai dançar a música que tem. Mas se você entender que Deus te vê de forma individual, você vai começar a ter atitudes que têm a ver com a sua essência. Eu não vou fazer isso para essa pessoa que fez isso para mim, porque eu não sou a pessoa que faz isso com outras pessoas. E daí vem a história da vingança, né? Ai, porque a vingança. Por que não a vingança? A vingança, ela pertence a Deus. Inclusive tem um livro, tá? Ele se vinga. Ele pode. Nós não. A gente pode clamar por justiça e clamar pelo quê? Entendimento. Eu preciso entender aquilo que eu fiz e aquilo que me fizeram. Eu preciso entender. Tá? O entendimento, quando nós temos almas nobres, é uma bênção muito grande. Agora, deseja entendimento para alguém que tem uma alma pequena. Essa pessoa pode enlouquecer. Se ela perceber que ela tacou fogo, infernizou a vida de todo mundo, que ela prejudicou pessoas, separou pessoas, criou inimizades, puxou o tapete de pessoas. Se ela perceber, ela vai fazendo. Um dia que ela tem entendimento do grau daquilo, ela pode enlouquecer. Entende? Então, pede a Deus entendimento para a sua causa. Deixa o outro lá. Você está mais do que certo, mais do que certa de fazer uma caminhada individual, sabe? E as ariranhas vão sim entrar, sair, vão fazer tudo que elas querem, porque elas acham que podem impedir você de alguma coisa. Veja, as pessoas, elas ficam absolutamente fora de si quando vem uma pessoa vencer. Ah, é todo mundo, Selena? Não, claro que não. Existem as outras pessoas, e essas pessoas são aquelas que a gente deveria ser amigas, né? Ou ter aí na nossa vida. Mas uma grande parte, elas ficam alvoroçadas, elas param de contemplar a própria vida para contemplar a nossa. Eu estava falando para minha mãe, falei assim, mãe, próxima vida eu quero nascer uma ameba, quero nascer uma mulher, porque eu amei ser mulher, é isso que eu quero ser. Eu quero nascer uma mulher sem sal e nem açúcar. Sabe aqueles picolés de chuchu? Quero nascer assim, que é para ninguém sentir inveja de nada em mim, porque é uma trajetória difícil. Quando você tem algum carisma, quando você tem algum protagonismo, você sempre vai atrair os olhares das pessoas que não têm nenhum. E aí, quando eu terminei de falar essa frase, eu falei assim, em vez, eu quero que eu seja invejosa, que fique olhando a vida dos outros, porque a minha vida é muito sem graça. Quando eu terminei a frase, eu falei, tá cancelado. Cancelo, cancelo, cancelo. A minha mãe já tá tranquila, porque ela acha que tudo isso, essas maluquices, são coisas da pré-menopausa. Cancela, cancela, cancela. Eu, hein? Né?
É melhor a gente ter o nosso protagonismo, fazer as coisas da maneira que a gente acredita, abrir portas, abrir mentes, corações, trazer para pessoas aquilo que as pessoas precisam e não tirar das pessoas o que elas já nasceram tendo, que é a função dos picolés de chuchu, que é a função daquelas pessoas que eram um milho que ia estourar na panela, todas as pipoquinhas estouraram e ela virou um piruá, que quebra o dente da gente. Essas pessoas, a função delas é atrapalhar a nossa trajetória. E a nossa é de sobreviver, viver cada vez melhor, apesar delas. Então, eu espero que tenha ficado entre nós ali um pacto gostoso para que essa semana a gente entenda que somos seres individuais e que o que nós fazemos fala sobre a gente. O que recebemos dos outros fala sobre os outros. E se a gente deixar essas coisas mudarem as nossas atitudes, o negócio, o caldo entorna. Depois me conta ali nos comentários das redes sociais o que vocês sentiram nessa reflexão. E isso vem muito ali na canção, né, que eu coloquei no começo para vocês, que fala ali de um casal que termina a relação, em que um está disposto a dar vigor àquilo e a outra pessoa está disposta apenas a olhar para si própria. Isso acontece muito, talvez você esteja até passando por uma relação assim. E é isso, você é individual, você pode estar entregando tudo e não recebendo nada. Tem alguém que está anotando num caderninho tudo aquilo que você está fazendo. Confia, tá? Coloque-se no centro da vontade de Deus, coloque ele no começo e ele vai cuidar do fim. Agora a gente vai contar para o baralho que ele tem que falar de todos os signos da energia dessa semana e a gente combina com o baralho. Nos meus cursos eu sempre explico esse método, né? 4 cartas para cada signo, começando por Áries, depois do corte. Então, o que ele entendeu? Que enquanto eu estou embaralhando, ele tem que trabalhar para que a cada 4 cartas ele mude de signo, isso, ele migre para o próximo signo, e ele tem que começar a trabalhar isso depois do corte, essa organização, tá? Seleninha, a gente fala com baralho? Sim, a gente fala com baralho, tá bom? Ele não fala com a gente, ele não traz informações pra gente sobre energia, sobre pessoas, sobre futuro e tudo mais. Ele tá apto para conversar com a gente, com o nosso coração, tá bom? É um oráculo, é algo de grande, perdi a palavra. É algo maior do que a gente conhece. Então, as primeiras 4 cartas aqui para o signo de Áries. Essa semana você vai estar abrindo várias frentes, tá? Muitas e muitas frentes, de forma estratégica e de forma exaustiva. A sua estratégia vai estar boa? Vai. Você vai estar com tudo muito organizado na sua cabeça, mas você vai estar impaciente com pessoas que não estão no mesmo ritmo, tá? Nem liga para aquela amiga, para aquele amigo que adora ficar contando só coisa ruim, né? Que você pergunta, tá tudo bem? Você se arrepende depois que você acabou a pergunta. Não, foge. Suas estratégias estão ótimas, você vai até exaustão e você vai conseguir o que você quer essa semana, tá? A coroação aí da lua cheia para Áries já chegou. Touro. Touro aqui, muito alegre essa semana, querendo fazer coisas que são ou meio artísticas, ou de repente coisas que você gosta de fazer e faz tempo que você não faz. Eu gosto de pintar, nossa, mas 10 anos, 30 anos que eu não faço isso por conta das responsabilidades e tal. Você vai estar numa de fazer coisas bem piradinhas essa semana. E vai ser ótimo, tá? Para você. Você vai convidar pessoas para fazer isso com você. E sabe por que nesta semana elas vão? Porque talvez em outros momentos você não tivesse tido alguma reciprocidade, porque a gente tem um 2 de paus ali e tudo mais. Sabe por que nessa semana elas vão? Porque você vai estar tão alegre, exalando alegria, mostrando que você está divertido, que você vai atrair pessoas. Atrai essas pessoas para você. Então, eu gosto muito, tá, para Touro, dessa coisa de se sentir mais leve, fazer atividades leves e ainda ter colegas, pessoas queridas que falam, gente, mas o que aconteceu? Eu vou. Tá muito gostoso, tá? Gêmeos. Gêmeos aqui numa intenção de conversar com uma pessoa que tem algum empoderamento ali, vamos colocar assim, porque a leitura coletiva
você tem que associar aquilo que acontece na sua vida, o que cabe na sua vida, né? Então, imagina assim, eu vou lá falar com a diretora da escola do meu filho, porque eu preciso saber tal coisa. Eu vou arrumar ali uma questão, uma brecha para conversar com alguém que eu admire, faz de conta que é alguém para o seu trabalho, alguém que não dá muita bola para ninguém, que é uma pessoa mais inacessível. Eu vejo você indo para trazer para perto de você pessoas que fazem sentido para você. E fazem muito sentido. Porque vem como se fosse uma vontade da sua alma, uma vontade do seu coração. Aí você larga todo mundo falando, as pessoas que te influenciaram em certos tempos não gostar dessas pessoas, ou em certos tempos não olhar muito para isso, né? Pessoa atrapalhando ali a tua fluidez. Você vai deixar essas pessoas falando. Tá bom, fica com a sua opinião que eu fico com a minha. Eu vejo que você pode aí ter uma conversa muito de coração, muito fofinha, com alguém que você acha que faz todo sentido, ou alguém que tem empoderamento e possa lhe abrir portas. Lembra da história da diretora da escola e tudo mais? É uma semana para isso, para Gêmeos, tá? Câncer. Câncer tá aqui feliz da vida porque conseguiu uma coisa que achava que não ia conseguir, tá? Só que assim, ficam feliz da vida. Eu vejo que dessa vez a celebração ela está muito em torno de uma paz mais do que de uma coisa efusiva, tá? Então, imagina, nossa, eu consegui tal coisa que me deixa alegre, efusiva, fora de mim, é um tipo de sentimento. Esse aqui é assim, eu estava preocupada com isso daqui, preocupado, eu estava muito esperando, e o que eu sinto? Eu sinto paz, eu consegui o que eu queria. Eu sinto paz, isso era um problema que estava me martelando. Então, não necessariamente é um ganho, mas talvez seja uma solução. Estou entre as duas coisas, tá? De qualquer forma, você está feliz, você que é do signo de Câncer nessa semana. Leão. Leão bugou. Leão aqui ficou com um certo medo de adotar posturas e não é muito de leão isso, né? Mas e de adotar posturas que possam prejudicá-lo. Fica ali na retranca, não consegue criar estratégias, parece que a mente está um pouco atrapalhada. Mas calma, tá? É como se para Leão, essa semana, tivesse uma configuração astral, sei lá, os astros, de repente, não estão muito de bem com você, mas é super, super passageiro. A gente já tem cartas disso. Se essa semana foi uma semana sem graça, que você fala, né? Eu gosto tanto de emoções, de coisas que acontecem, não está acontecendo, não aconteceu nada. Fica tranquilo, é bem pouquinho, são só alguns dias, tá? Até acho que no final da semana você já está com uma estratégia montada para novas vitórias e novas empreitadas para a próxima. É uma semana meio murchinha para Leão, tá? Não se preocupa não, super passageiro. Para Virgem. Virgem, eu tenho que você pode querer cuidar de uma situação que não é sua. E tá uma torre de Babel. Todo mundo fazendo tudo errado. Você sabe, como boa administradora da vida alheia, você sabe que você faria melhor. E eu tenho certeza que sim. E aí você pega aquela coisa para você. Eu vou te falar agora, né? Como espiritualista, como oraculista, que isso pode te deixar cansada, com aquela sensação de que aquela bagunça você resolveria, mas não se resolveu. E não é por sua culpa, não. É pelo caos que já estava instaurado. E eu sei que você gostaria que o melhor acontecesse, só que você não consegue fazer muitas coisas. Então, pensa bem se você quer abraçar essa causa, tá? Pensa bem se você quer fazer uma coisa. Tem uma coisa muito importante que a gente tem que pensar. Não colocar a mão onde Deus quer dar o ensino. Às vezes é importante a gente dar um passo para trás, tá bom? Libra. Semana de gastar dinheiro. E vamos pro restaurante, vamos comprar roupa, e vamos gastar. Se vai gastar é porque ganhou. Isso é bom. Então, pronto, a semana do glamour. E é um glamour muito, assim, não tem festa, não tem 500 pessoas, não tem nada. É muito você com você. Agora eu vou fazer aquele cabelo de milhões, agora eu vou comprar aquele vestido lá. E eu vou celebrar comigo mesma, comigo mesmo. Não tem muito coletivo aqui. Tem muito você, inclusive, fechando para os outros não saberem como é que chama? Dessa ostentação. Mas a alma vai estar muito feliz com a ostentação. E quer saber? Você merece. Escorpião.
Escorpião, cuidado aqui nessa semana, porque como você é intuitivo, intuitiva e muito suscetível às coisas espirituais, você tá nitidamente com um obsessor. Pronto, falei e saí correndo. Essa semana, as pessoas sigam de escorpião têm uma tendência a trazerem para si, para perto de si, espíritos obsessores. Muda a cara, o olhar fica estranho, não fala para as pessoas aquilo que elas estão acostumadas, não pode ficar perto de bebida alcoólica, nem nada que tire você do seu centro, do seu foco, daquilo que você pode controlar. Porque quando a gente está com o obsessor, o leve descontrole que a gente tem, de repente, quando bebe ali umas biritinhas, ou de repente, quando fuma aí você tem ali um mínimo de perda ali, né? Do controle. Aqui, quando tem obsessor, a perda do controle é muito grande, tá? Então, o que eu aconselho aqui para as pessoas seguindo escorpião? Isso é ruim. Não vai causar catástrofe nenhuma, tá? Em termos de você, por exemplo, fazer coisas como já fez outrora, que acabaram tirando coisas de você. Não vejo, tá? Mas eu vejo que isso deixa você depois tendo que compensar pessoas. Ah, eu vou ter que te compensar pelo que eu falei. Eu vou ter que te compensar pela grana que eu gastei. Eu vou ter que te compensar por não ter te dado atenção. Entendeu? É só isso. É uma semana de que a espiritualidade de escorpião vai estar bem desafiadora, tá? Sagitário. Sagitário, essa semana pode ter ali que marcar uma cirurgia ou preocupar-se com algo que futuramente será cirúrgico. Eu entendo que isso possa gerar. Para você descobrir isso tudo, é como se você tivesse que fazer um exame que mostra envelhecimento de alguma coisa, tá? Então, assim, eu não sei os nomes dos exames, mas alguma coisa que mostre idade óssea, como criança faz, mas eu acho que adulto não tem isso. Então, é a idade disso, é o quanto isso está desgastado, o quanto isso foi, esse órgão, né? Essa parte da sua saúde foi desgastada de forma desnecessária, tá? É uma semana que você pode levar uma bronca de uma pessoa da medicina, porque vai dizer, mas eu falei o que era para você fazer. E você continuou fazendo as coisas que te desgastavam. A palavra é desgaste. É o envelhecimento de alguma coisa que você vai perceber em você, tá? No seu corpo, no seu organismo. Isso na parte da saúde, para mim tá muito para saúde, tá? Para Sagitário essa semana. Talvez seja uma semana que você escolheu para olhar um pouco para você, e isso é fantástico, apesar da bronca. E faz direitinho o tratamento que for pedido, tá? Porque aquilo que está envelhecendo vai envelhecer mais se você continuar aí se cuidando dessa forma que se cuida. Capricórnio. Capricórnio vai dar um presente para alguém. É um presente muito. É como se a pessoa já soubesse que fosse ganhar esse presente. Então, deve ser alguma ocasião que todo mundo ganha, aniversário, alguma coisa assim, porque a pessoa já está esperando isso, tá? Só que o que acontece? Você pensa que essa pessoa vai ficar só feliz, ela fica radiante, ela fica fora de si. Ela fica num grau, assim, de enternecimento muito maravilhoso, tá? Você vai arrasar, Capricórnio, vai arrasar. Você tá aqui numa coisa, assim, de captar o que o outro precisa, sabe? Com muito refinamento. Uma graça. Aquário. Aquário, aqui, reunião com amigos, você consolando uma pessoa que está de coração partido. Essa pessoa, ela vai te contar uma história que não é bem a história de verdade, tá? Tudo que fez com que ela ficasse coração partido foi uma infantilidade fora do comum. E ela vai dizer que era uma coisa legítima, que a outra pessoa que errou, mas não faça disso um cavalo de batalha, tá? Porque a pessoa com o tempo vai perceber também onde errou, mas quando ela passa para você, ela passa a história estranha, diferente do que ela é, tá? Só que ela termina essa semana com você celebrando, com você curtindo com amigos, você feliz, você tá muito contente, tá? Aquário tá muito leve nessa semana. Gostei. A gente tá chegando ao fim, né? Que pena, a gente tá chegando ao fim. É sempre tão um pouquinho de tempo que a gente passa juntos, mas já é suficiente para fortalecer a nossa semana. Nós de mãos dadas, aqui ninguém solta a mão de ninguém. E a gente tem aqui, ó, o nosso oráculo, a gente tem aí a nosso favor para trazer essas dicas, esses toques, essas coisas, para que possamos ter a semana melhor, fazer coisas melhores, ter atitudes melhores e tudo mais, tá bom? Obrigada pela companhia hoje, excelente semana para vocês, até a próxima segunda.